Se você tá nervoso com 100 ações, imagina quando você tiver com 100 mil ações da empresa. Exatamente, né? E ninguém vai ficar livre financeiramente com 100 ações de uma empresa. A pessoa compra 100 ações da empresa e fala assim, pronto, já fiz o meu trabalho, agora eu vou esperar o longo prazo. Exatamente, não é assim, né, professor? Se fosse assim, seria fácil. Né? Você tem que ter 10 mil ações, tem que ter 20 mil ações, tem que ter meta de ações para aquela empresa. Né? Principalmente se for uma empresa que paga dividendo. Então você bota 10 mil, 20 mil, 50 mil ações, aí sim você vai estar chegando à liberdade financeira. E se você tiver 50 mil ações, vamos lá, 50 mil ações da Taesa, e você lê uma notícia e ficar desesperado, você não tem quem aguente. Né? Você não entendeu o que a empresa faz, né? Exato. Se você tem medo com 100 ações, quando tiver 1000 ações, você vai ter 10 vezes mais medo. Essa visão, né, de longo prazo para o mercado, porque... E quando eu falo longo prazo mesmo, 20 anos, né, 15 anos. Porque o pessoal é bombardeado todo dia com a visão de curto prazo. Você abre rede social, você abre Instagram, Twitter, e qualquer notícia que você vê é sempre com foco de curto prazo. Então isso acaba ferindo muito, né, o investidor iniciante. Né? Quando eu falo ferindo é a parte psicológica. Né? Sim. Ele fica muito inseguro com esse movimento de ações, é muito ruído, né? Às vezes muito mais ruído do que fatos, né, que vão realmente ter impacto no mercado, e quem está começando fica muito, muito nervoso. Então é importante a gente ter essa visão de longo prazo e entender que as coisas não mudam de uma hora para outra e é tudo devagarinho, né? E assim a gente vai. Ruídos de curto prazo, né? Exato. Igual eu recebi várias mensagens falando, sabe de qual empresa? Falando de Santander. Santander, exatamente. Santander. Luan, eu vou vender minhas ações do Santander. O que vai estar acontecendo, tanto no Instagram como aqui no YouTube? Recebi milhares de mensagens. Não deu milhares, mas deu mais de 100 mensagens falando sobre Santander. Uhum. E o que aconteceu com o Santander, né? Só pra recapitular pra galera que tá acompanhando aí. Santander tinha que provisionar um valor que já tava bastante tempo ali, e provavelmente ele ia perder. E ele não provisionou esse valor. Aí do nada ele jogou provisionado esse valor. E esse valor equivale a um trimestre da empresa. Então praticamente o que aconteceu com a empresa? A empresa pegou um trimestre do lucro dela e jogou fora. Isso daí, o resto é vida que segue. Então basicamente aconteceu isso. Aí eu falei pra um cara assim, meu, mas por que você vai vender ele? Não, que agora aconteceu esse negócio do STF. Eu falei, se você tem uma empresa, você que tá aí do outro lado, você tem uma empresa, 3 meses da sua empresa, você não consegue ter lucro nesses 3 meses. No 4º mês você vai desfazer da empresa por conta disso ou não? Ou você vai ter lucro sabendo que vai ter lucro no 4º mês? Então basicamente isso daí que vai acontecer. E eu acho que a ação pode cair sim, depois que vir os resultados aí, mas não é nada pra você se desesperar, né? Exatamente. Eu acho que já teve vários casos. Braskem, por exemplo, um caso... Eu acho que no passado, Eco-Rodovias e CCR também tiveram multas ligadas àquela questão da Odebrecht, da Lava Jato, envolvimento. Isso, e isso tem impacto de curto prazo, mas no longo prazo a empresa continua. Até vendo aqui o meu celular aqui, nos últimos 5 dias o preço do Santander nem mexeu, nem mexeu. Ou seja, o mercado ele já entendeu, precificou, né? Já precificou isso, já entendeu que não é nada que vai destruir o banco, né? Um banco grande como o Santander, o Bradesco, não são... Às vezes a gente vê um valor tão alto, 4 bilhões, né? Mas às vezes para um banco isso já está até aprovisionado. Verdade, já internamente. Já tem provisões para... Eles têm provisões para devedores duvidosos, tem provisões para questões judiciais, questões trabalhistas. Então, isso tudo já está provisionado. Isso, de repente, nem vai afetar tanto o resultado. Eu não acompanho, o nosso analista de bancos é o Milton, né? Eu não acompanho diretamente o Santander, mas posso dizer com certeza que quem tem ações não é um motivo para vender, né? Pode vender até por outros motivos, mas por esse não. Esse motivo não, e pior que o pessoal desesperado, viu?
Você tem quantas ações aí? Um lote, nem isso às vezes. Exato, e tem que pensar nisso também. A pessoa tem 100 ações, 200 ações, né? Eu falo pro investidor o seguinte, cara, se você tá nervoso com 100 ações, imagina quando você tiver com 100 mil ações da empresa. Exatamente, né? E ninguém vai ficar livre financeiramente com 100 ações de uma empresa. A pessoa compra 100 ações da empresa e fala assim, pronto, já fiz o meu trabalho, agora eu vou esperar o longo prazo. Exatamente, não é assim, né, professor? Se fosse assim, seria fácil. Né? Você tem que ter 10 mil ações, tem que ter 20 mil ações, tem que ter meta de ações para aquela empresa. Né? Principalmente se for uma empresa que paga dividendo. Então você bota 10 mil, 20 mil, 50 mil ações. Aí sim você vai estar chegando à liberdade financeira. E se você tiver 50 mil ações, vamos lá, 50 mil ações da Taesa, e você lê uma notícia e ficar desesperado, você não tem quem aguente. Né? Você não entendeu o que a empresa faz, né? Exato. Se você tem medo com 100 ações, quando tiver 1000 ações, você vai ter 10 vezes mais medo. Né? Quando tiver, né? Então, assim, esse medo está relacionado ao quê? A falta de conhecimento da empresa, está relacionado ao foco no curto prazo, né? A pessoa tem um foco muito grande no curto prazo, na valorização, e um desfoco, né? Um desfoque no que é mais importante, que é a renda, é quanto que aquela empresa gera de renda para você. Porque se o preço cai e a renda continua alta, é o melhor dos mundos, é a melhor situação que você pode ter, né, na sua jornada de investidor. Você comprar renda barata, né? Comprar renda barata. Comprar renda barata. Exatamente. Isso daí que eu falo bastante, né, com todo mundo da mentoria, com o pessoal que acompanha, que uma das coisas mais importantes é a pessoa conhecer o seu perfil e fazer o gerenciamento de risco. Exato. Você conhecendo o seu perfil, você fez o gerenciamento de risco, é só aportar todo mês. Aí você já fez metade do caminho, é só qual que é a ação que tá mais barata, vou comprar, ali olhar, também não ficar muito, né, porque tem alguns investidores aqui que eles ficam assim, Banco do Brasil não, subiu muito, mas vai, pegar a Taesa. A Taesa tá R$12, eu só compro Taesa a 11,55. Sempre tem isso daí, por causa de 3 centavos, 5 centavos. Compra logo isso daí, para de graça, meu, né? Porque tem uma frase que é interessante, né? Não é minha essa frase, mas esqueci o autor. Assim, você vai comprar a ação, você vai ter que aumentar o seu preço médio no longo prazo, não tem jeito. A ação ela vai melhorar, ela vai crescer, ela vai produzir mais. Então o preço médio dela, o seu preço médio dela vai aumentar com o tempo. Porque o valuation tende a aumentar. Porque eles têm que entender, você que está aí do outro lado, você tem que entender que existem 2 fatores que as empresas irão crescer mesmo pagando dividendos. Você pega, sei lá, uma Taesa da vida, que ela paga um payout de 60%, não sei quanto agora. 60% quer dizer que do lucro líquido dela, ela paga 60% pro acionista, que é a gente, e 40% vai pro caixa da empresa. Então, óbvio que o patrimônio da empresa vai subir e o patrimônio acompanha a cotação, né? Exatamente. Lucro e patrimônio acompanham a cotação. Isso daí o pessoal não fala também, isso daí. É muito louco, porque eles têm que ver, né, que sempre volta um dinheiro pra empresa, por mais pagando dividendos, né? Exatamente. É aquela coisa que essa ignorância em relação a... Não é ignorância em termos de burrice, mas ignorância essa falta de informação em relação ao investimento em ações, dessa visão, né, que você falou, o preço acompanha a cotação, né? O foco no dividendo, o foco no longo prazo, a formação de investidores que tem essa visão, isso não interessa ao mercado financeiro, ao grande mercado. Por quê? Porque ao grande mercado interessa que as pessoas tenham medo. Porque quanto mais você tiver medo, mais você vai querer comprar o fundo de investimento, mais você vai querer ter um assessor da corretora te ajudando, né, a montar a sua carteira, ou você vai para o gerente do banco, e quando você vê, você tem uma carteira lá, sem pé nem cabeça, que tem, de repente, milhões, e que não gera dividendo para você pagar suas contas.